Então vamos lá, gente, vamos lá. O que é uma raiz de rejeição? Como essa semente influencia na nossa vida, influencia na vida das pessoas que estão ao nosso redor, principalmente cônjuges e filhos, que são os que estão diariamente conosco. Eu anotei algo aqui muito especial e eu quero compartilhar com vocês. Uma raiz de rejeição se forma na nossa vida depois de acontecimentos, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, que nos atingem e fazem com que nos sintamos rejeitados e menosprezados pelos outros. Eu quero já começar dizendo para você que é algo sutil, é algo muito sutil. Você nem percebe que você está tendo um comportamento de uma pessoa rejeitada, tá? Você nem percebe. Por quê? Porque você ainda não tinha consciência disso, mas a partir de hoje você vai saber. Antes, eu quero compartilhar com vocês o seguinte, gente. Esse aprendizado que eu estou compartilhando com vocês foi de uma resenha que eu fiz desse livro aqui, Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. E é muito comum a gente se interessar por temas que dizem como ter sucesso, como fazer dinheiro. Se você não identificar a raiz de rejeição da sua vida, você não vai conseguir ter esse sucesso. Você não vai conseguir ter alta performance. Então, isso é muito sério. Então, assim, quem nunca na vida passou por uma rejeição, a rejeição do primeiro amor, um amor não correspondido, passou por traições, né, de amizades. E o que é que acontece? Isso começa a criar armaduras, né? A gente começa a criar algumas armaduras. Por exemplo, quem nunca passou por uma zoação na escola? Talvez naquele momento você quis sair por cima e tal, mas uma semente ali foi plantada. Todas essas coisas que acontecem dentro de nós podem nos deixar marcas. Então, como identificar e quais são as causas e quais são as consequências? Então, vamos lá. Pessoas que carregam raízes de rejeição criam mecanismos de defesa na tentativa de não sofrer no futuro. Ou então, continuam sofrendo devido à sua maneira errada de pensar a respeito dos outros e de si mesmo. Talvez você sofra com isso. Talvez você pense que as pessoas não lhe amam. Talvez você sinta a necessidade de sempre estar agradando todo mundo para ser aceita. Até mesmo quando você não está a fim de agradar alguém, você não está a fim de fazer algo, mas você faz só para agradar aquela pessoa, porque o que é que fulano vai pensar de mim? Então, pessoas que têm essa sementinha, presta atenção, pessoas que têm essa semente de rejeição no coração, é uma pessoa que tem necessidade de agradar todo mundo e que não sabe dizer não, mesmo que esse sim vá te prejudicar, mesmo que esse sim vá colocar você em uma furada, você não consegue dizer não. Isso está relacionado à raiz da rejeição, o medo de ser rejeitado. Então, a primeira coisa que eu quero lhe dizer hoje, as pessoas têm que amar você pelo que você é e não pelo que você faz. Aprender a dizer não é importante. É importante aprender a dizer não. Não significa que a gente vai estar dizendo não o tempo inteiro para as pessoas, mas aquele sim vai trazer algum dano para mim? Vai me prejudicar? Eu estou muito atarefada e se eu me comprometer, eu vou ficar muito sufocada? Então, a gente tem que analisar esses extremos, tá? Esses extremos, esse excesso de dizer sim, essa necessidade de agradar as pessoas. Eu digo, gente, porque eu já fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de dizer não. Eu poderia estar atolada de coisas para fazer, mas se alguém me pedisse algo, eu dizia sim. E se eu precisasse dizer um não para alguém, eu ficava me martirizando, porque eu tive que dizer não para alguém. Até quando eu identifiquei a causa disso.
E agora eu quero compartilhar com vocês algumas características, certo? Eu fiz um pano de fundo aqui, né? Mas agora eu quero compartilhar com vocês algumas características da raiz de rejeição. Uma eu já falei, que é agradar todo mundo, agradar sempre. Você nunca pode ser desagradável com ninguém. Você sempre tem que agradar todo mundo. Isso é uma característica. Outra coisa, perfeccionismo. Ser perfeccionista é ter medo de passar pela frustração de errar. Porque se você errar, você vai ser apontado pelas pessoas, as pessoas vão criticar você, e ser criticado é algo que você não suporta. É algo que vai te trazer muita dor. Então você precisa ser perfeito para que as pessoas não venham te rejeitar. Então, o perfeccionismo, a necessidade de agradar todo mundo, de dizer sim, é também uma característica da raiz de rejeição. A autodefesa também. Como é que uma pessoa da autodefesa ela reage? Se alguém, de repente, esquecer que é o dia do aniversário dela, como é que ela reage? Ah, você não me dá atenção, você deveria me tratar melhor. Então, a pessoa, ela sempre está jogando a responsabilidade para o outro. O outro sempre tem que estar disposto a fazê-la feliz. Outra coisa também que eu quero compartilhar com vocês é o quê? Pessoas que se esquivam de problemas, que se esquiva, não gosta de encarar. São pessoas que têm medo de ser rejeitadas. Então, ela não quer encarar o problema, ela não quer resolver, ela prefere fugir, né? Ela prefere se esconder, ela prefere deixar pra lá. Por quê? Porque ela precisa ser boazinha, né? As pessoas precisam achar que, ela não ficou magoada não, porque ela é boazinha, ela é gente boa. Então, tenha cuidado com esse rótulo que as pessoas te dão de pessoa boazinha. Será que você está sendo bonzinho com você? Será que você está se amando? Será que sua preocupação com a sua reputação é maior do que o amor que você tem por você? Tem um versículo na Bíblia que diz assim: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Como você está se amando? Amar o nosso próximo não significa me punir o tempo inteiro para agradar o outro. Muitas vezes, quando a gente vai agradar o outro, quem tem essa necessidade, né, quem tem isso de uma forma exagerada, essa pessoa, ela fica adoecendo emocionalmente. Dor no estômago, dor de cabeça, problemas na garganta, porque não fala o que pensa, né? Dor no estômago, porque fica ali engolindo seco. Não gostou, não tem coragem de falar, né? Não é brigar, é ter coragem de falar, coragem de expor como se sentiu. Pessoas com raiz de rejeição, às vezes a outra vem, percebe que pisou na bola, vai pedir perdão e a pessoa nem aceita. Diz, não, tá tudo bem, não precisa pedir perdão não, você não me magoou não. Mentira. Só para passar uma imagem de uma pessoa que é maravilhosa, que aquilo não ofendeu. Aprenda a receber o perdão do outro. E aprenda a falar também, não, realmente eu me senti assim. Coloque para fora, porque quando você não coloca as emoções ruins para fora, não, na realidade não existem emoções ruins, né? Existem significados negativos que a gente deposita na emoção. Então você pode se chatear, mas o significado que você vai dar para esse momento, para essa emoção que você sentiu. Aprender a receber o perdão da pessoa, reconhecer que você não está bem com aquela situação. Outra coisa, chegar nos locais e ficar afastado. É porque eu sou tímido. Não, é porque você tem medo de se relacionar.
é porque você tem medo de se frustrar. Infelizmente. Então, você passou por tantas situações de rejeição, tá tão armazenado lá no seu inconsciente, que você evita relacionamentos, você evita confiar nas pessoas, porque você não quer sofrer mais uma vez. Você não quer passar pela frustração de ter uma amizade e de repente aquele amigo fazer algo que você não gostou e você não saber lidar com isso. Então, esses são alguns exemplos assim práticos de que nós não estamos livres dessa semente. Não existe um ser humano que está livre da semente da rejeição e do fruto dela na sua vida. Não existe. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre de passar por experiências de rejeição, desde criança até o seu último dia de vida. A diferença que existe são os graus. Realmente pessoas, crianças, vivem experiências de maiores intensidades em relação às outras. Então, isso proporciona consequências mais fortes, mais evidentes, mais doloridas, né? Mas com um significado muito complicado daquilo que viveu, para poder tratar. Então, essa live hoje é para que você possa trazer consciência acerca disso. Talvez você não consiga avançar em alguma área da sua vida porque você se sente rejeitada. Talvez você não consiga ser uma mãe melhor porque você tem comportamentos de uma criança que foi rejeitada lá na sua infância, você viveu experiências, né? Porque na realidade a gente tem uma ideia de rejeição assim, né? Ninguém deu atenção devida para essa criança durante toda a sua fase. Não é sobre isso, é sobre eventos de rejeição, de forte impacto emocional que você armazenou no seu cérebro. E o seu cérebro sempre vai estar buscando formas de se defender, de não se frustrar. Eu quero trazer aqui alguns exemplos práticos para que vocês possam identificar se vocês passam por isso ou não. Eu já trouxe alguns exemplos, né? E que eu já falei também que a rejeição ela tem uma característica de nos tornar pessoas mais isoladas, solitárias. Mas aqui, ó, Priscila, o que é que causa a rejeição? Muitas vezes a rejeição ela já acontece quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe. E talvez você tenha tido pais maravilhosos que sempre supriram suas carências, né, emocionais, que sempre trouxeram muito afeto, mas talvez durante o momento da gestação sua mãe não estava esperando, né, engravidar, e talvez na mente da sua mãe aquele não era o momento, ela levou um susto e ela ficou assim, meu Deus, e agora eu estou esperando um bebê, mas as minhas finanças estão assim, e esse momento não foi o mais adequado e tal. Essa comunicação da sua mãe com você na barriga já gera uma rejeição, né? Uma gravidez indesejada, não era para o momento, mas a sua mãe levou adiante. Então, aquelas preocupações que sondaram, né, a mente lá da sua mãe, foi transmitida para você. Então, algumas raízes de rejeição já vêm desde o útero, né, quando você está lá no útero da sua mãe. E quais são as causas, né? Gravidez indesejada, aborto tentado, às vezes o aborto não funcionou, mas a mãe tentou abortar, uma criança nascida com sexo errado. Como assim, Priscila? A família estava esperando uma menina e veio um menino. Isso traz uma consequência, comparações entre filhos com os outros, cria uma raiz, uma semente de rejeição no indivíduo. É por isso que eu sempre digo nas minhas palestras, pais, não comparem seus filhos. E cada um tem o seu valor, cada um tem sua identidade. Aprenda a explorar cada identidade dos seus filhos. Porque as comparações criam uma raiz de rejeição.
Então, essa criança, quando se tornar adulto, ele sempre vai estar com a sua autoestima pobre, porque ele vai sempre estar se comparando com os outros, ele vai sempre achar que os outros têm mais competência e ele nunca vai conseguir ter uma carreira de sucesso, ele nunca vai conseguir ser realizado em algo na vida dele, porque ele vai sempre estar se comparando com alguém. Privação de amor, adoção, abandono, abuso, tanto físico, quanto verbal, quanto sexual, quanto emocional. Tudo isso, gente, olha só quanta coisa, né? Quanta coisa. Rejeição de colegas, você está lá na sua sala de aula, quando você é criança, os colegas te rejeitam. Na hora do lanche não quer que você fique perto. Na hora da brincadeira não quer que você participe. Acontece muito isso entre as crianças. Na adolescência, quando vai para uma escola e a turma já está lá com os veteranos e você é o novato e você não consegue se enturmar, então você se sente rejeitado. Tudo isso traz consequências para a nossa vida toda. Tudo isso traz consequências. Conflitos no lar, crianças que presenciam muitas vezes os pais brigando com muita frequência. Infidelidade, divórcio. E tá, Priscila, você está falando aí que essas são as causas. E quais são as consequências? Quais são as consequências da raiz da rejeição na vida do indivíduo? Rebeldia, a característica também é a ira, com muita facilidade, e aciona o gatilho da ira. Por qualquer coisa já explode. Amargura, pessoas com sentimento de culpa. Sabe aquela pessoa que aconteceu uma coisa lá do outro lado do mundo? É claro que eu estou exagerando, né, gente? Mas não tem nada a ver com ela, mas ela encontra um jeito de trazer a culpa para ela. Crítica, aquelas pessoas que criticam demais. Ela critica para que não dê tempo das pessoas observarem as imperfeições dela. Então, antes dela ser criticada, ela critica primeiro. Critica tudo. Pessoas com sentimento de inferioridade, né? Autoimagem pobre, pessoa na defensiva, pessoas desconfiadas, pessoas ciumentas, essa também é a consequência. Pessoas competitivas ao extremo, que é capaz de qualquer coisa, né? que joga de qualquer maneira, usa todas as armas que podem, que não podem. E o perfeccionismo são características, são resultados das causas da rejeição. E para finalizar, Priscila, eu identifiquei algumas coisas aí que você falou. Eu identifiquei que eu tenho um comportamento de raiz de rejeição. A primeira coisa que eu quero dizer é que ninguém está livre de experiências de rejeição. A diferença de um indivíduo para o outro são os graus, né, das experiências, as intensidades das experiências. Mas que você pode ser livre. Primeiro, Jesus te ama do jeito que você é. Segundo, não é que a gente consegue trazer uma mudança de comportamento para as nossas vidas quando a gente identifica que algo precisa ser ajustado. O primeiro passo é transformar a nossa mente, como está escrito lá em Romanos 12:2. A gente não deve se conformar, mas a gente deve transformar através da renovação da nossa mente. Como é que a gente renova a nossa mente? O conhecimento certo, pessoas certas e lugares certos. Como anda a qualidade das suas amizades? Você tem frequentado novos lugares que vai te proporcionar um crescimento? Porque muitas vezes a gente se acomoda com as pessoas que a gente conhece, com os lugares que a gente frequenta. E se a gente ficar sempre com as mesmas pessoas e os mesmos lugares, a gente não vai adquirir novos conhecimentos. Então a gente precisa estar com as pessoas certas, com o conhecimento certo, nos lugares certos. Não foi nada de extraordinário que aconteceu na minha vida, nem na vida do meu esposo. A gente apenas começou a adotar isso como estilo de vida. Conhecimento certo, pessoas certas, lugares certos. E isso nos proporcionou tomadas de decisões. E isso fez a gente perceber, tá dando certo para aquela pessoa, vai dar certo para mim
também. Então, eu quero provocar hoje vocês que estão aqui comigo nessa live. Eu quero provocar, eu quero te estimular a dar novos passos. A nossa vida não precisa ser essa rotina todo dia, casa, trabalho, ou escola, faculdade. Casa, trabalho, igreja, escola, faculdade, seja lá qual for a sua rotina. Existe algo extraordinário esperando por você. Deus fez o mundo de forma abundante para que nós possamos experimentar e viver enquanto estamos aqui na Terra. O que acontece é que nós estamos acostumados com muito pouco com o que nós temos vivido. E aí é que entra, como o Cleidson falou na live dele, a crença de merecimento. O quanto você se merece. E isso não é com orgulho, gente, é com humildade. Está pronto para você desfrutar. Agora você precisa estar disposto a fazer uma viagem profunda na sua mente e nas suas emoções. Você precisa estar disposto a confrontar a si mesmo, confrontar os seus medos e resolver os seus traumas. Porque são os seus medos, são os seus traumas que te paralisam, que te impedem de avançar. E que faz você estar conformado com a vida que você tem hoje. Então, o medo da frustração, o medo de errar, o medo de ser criticado, tudo isso é característica de uma raiz de rejeição, de experiências de que você viveu, talvez de comparações que você ouviu quando você era criança. E muitas vezes a gente está repetindo isso na nossa casa com os nossos filhos. Nós educamos os nossos filhos com o nosso repertório de vida, com os nossos traumas, com as nossas dores. Aí eu te faço uma pergunta. Você quer que seu filho seja um adulto como você é hoje? Com suas inseguranças, com seus medos de avançar, de arriscar, você quer? É isso que você quer para o seu filho? Ou você quer que seu filho tenha uma vida plena, extraordinária, cheia da presença de Deus, cheia de sucesso, todos os pilares da vida dele em perfeito funcionamento? Gente, é possível, mas é uma jornada. Hoje você precisa decidir. Eu quero isso para minha vida. E quando você decide isso, você que tem filhos, você começa a mudar a história dos seus filhos. Através do seu comportamento. Seus filhos vão ter outras oportunidades. Eu quis compartilhar com vocês em 20 minutos a leitura de quase 3 horas e alguns minutos desse livro aqui. Eu quis sintetizar, eu quis transbordar esse conhecimento na vida de vocês, né? Seria extraordinário se a gente tivesse aqui mais pessoas, né, nessa live, aprendendo esse conteúdo, tendo essa consciência. Muita gente quer mudança, mas poucas pessoas querem pagar o preço da mudança. Sou grata por vocês estarem comigo aqui até o final. Eu desejo de coração que, assim como esse livro me despertou, né? E eu espero que a partir de hoje você consiga também identificar e busque por ajuda, gente. Busque por ajuda. Não é à toa que Deus deixou a ciência, que Deus deixou profissionais para que possa te ajudar a te levar para um próximo nível, a levar a sua família para um próximo nível. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus te abençoe grandemente, sua família, sua casa, que você seja despertado para ser uma voz nessa geração e que a sua história possa impactar outras vidas, assim como esse é o desejo do meu coração, que a minha história possa gerar fé e impactar e trazer coragem para outras vidas. Boa noite, fiquem com Deus.